No último vídeo eu ensinei como calcular o preço médio. E depois que eu postei esse vídeo, muita gente comentou a mesma coisa. Tá, mas por que que esse preço médio é tão importante? Aonde que ele influencia? E eu achei essa pergunta muito boa, porque o preço médio ele não serve só para saber quanto que você pagou em uma ação, mas na verdade ele influencia praticamente em toda a gestão da sua carteira. Desde descobrir se realmente está tendo lucro em alguma operação, até você pagar imposto de forma correta. Então, hoje eu quero te mostrar aqui exatamente onde o preço médio entra dentro de um controle completo de investimentos. E eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai entender por que eu dou tanta importância para ele. Antes de falar do preço médio, eu quero te mostrar uma coisa. Vamos aqui para a tela do computador. Esse aqui é um mapa mental que eu uso para controlar todos os meus investimentos. E percebe uma coisa, o preço médio é apenas uma da pequena parte desse processo. Só que essa pequena parte conversa praticamente com tudo, com todas as operações. Então vamos entender isso junto. Aqui do lado esquerdo eu tenho as operações que acontecem na bolsa de valores. Algumas dessas operações são decisões que eu tomo como investidor. Então aqui são as operações que são tomadas por mim, ações que eu como investidor posso executar. E outras decisões são que a própria empresa toma, tá? Então essas outras operações são que a própria empresa toma. E cada uma delas pode alterar ou não o preço médio. Então aqui, ações do investidor que alteram o preço médio e não alteram o preço médio, e ações das empresas que alteram o preço médio e não alteram o preço médio. Vamos começar pelas operações que dependem da gente, que são as ações do investidor. Quando eu compro uma ação, o meu preço médio muda. Quando eu exerço uma subscrição, ele também muda. Agora, presta atenção nisso aqui. Quando eu vendo uma ação, o preço médio não muda. Essa é uma das maiores dúvidas de quem está começando. A venda não altera o preço médio, ela apenas diminui a quantidade de ações que você possui. E outra coisa, quando você coloca um dinheiro na corretora, esse preço médio também não vai alterar. Você simplesmente está fazendo um TED do seu banco para a corretora. Isso é uma ação do investidor, mas não altera o preço médio. Agora, tem operações que são feitas pela própria empresa, que são as bonificações, agrupamento, desdobramento, cisão. E essas operações, elas podem sim alterar seu preço médio, porque elas alteram a quantidade de ações ou a estrutura daquele ativo. Agora, existem outras operações que não alteram, como mudança de ticker, proventos, dividendos, juros sobre capital próprio e rendimentos. Essas operações não mudam o seu preço médio. Percebe que existem várias situações diferentes, por isso controlar esse preço médio corretamente faz tanta diferença. Mas aí agora vem a pergunta. Tudo bem, o preço médio muda, mas o que isso é importante no meu controle de investimento? É aqui que a maioria das pessoas não entende, porque o preço médio ele não serve para uma única coisa, ele serve praticamente para toda a gestão da sua carteira. Eu vou te mostrar aqui alguns exemplos, e o primeiro dele aqui é o resumo da carteira. É aqui que você consegue descobrir se realmente está tendo lucro ou prejuízo. Você pega essa cotação, compara com seu preço médio e pronto. Você vai saber exatamente quanto que você ganhou e quanto que você perdeu naquele ativo. Essa é uma função que praticamente todo mundo conhece. Agora vamos para o balanceamento. É aqui que acontece uma coisa interessante. Para rebalancear sua carteira, o preço médio praticamente não interfere, porque o que importa é o quanto que você tem investido hoje em cada grupo da sua carteira. Então aqui eu olho muito mais para o valor atual da carteira do que para o preço médio. Depois aqui a gente vem para evolução, e é aqui que muita gente se confunde, porque o objetivo não é simplesmente acompanhar a cotação, o objetivo é acompanhar a evolução do seu patrimônio ao longo dos anos. E para fazer isso corretamente, o preço médio passa a ser muito mais importante do que simplesmente olhar se a ação subiu ou caiu naquele dia. E depois aqui nós temos as metas. Se você quer saber se realmente está atingindo seus objetivos, você precisa saber qual foi a sua rentabilidade real. E essa rentabilidade depende do seu preço médio. Agora aqui vamos para o histórico dos ativos. Você quer descobrir quanto que você ganhou em cada ação? Você precisa do preço médio. Quer descobrir quanto que você perdeu em um determinado investimento? Você precisa do preço médio. Agora vamos aqui para a consolidação da carteira.
Quer saber quantos ativos realmente estão gerando resultado? Também depende do preço médio. Até aqui já deu para perceber que ele parece praticamente em tudo. Mas agora vem a parte que, na minha opinião, é a mais importante. Existem 3 momentos em que o preço médio deixa de ser apenas um número e começa a impactar diretamente no seu bolso. O primeiro deles é a isenção das ações. Se você vender até R$ 20.000 em ações dentro do mês, respeitando todas as regras da Receita Federal, você pode ter isenção sobre esse lucro. Mas preste atenção. Como você vai saber qual foi o seu lucro? Você precisa conhecer o seu preço médio. Sem ele, você não vai saber quando você ganhou naquela venda. O segundo ponto é a apuração mensal. E é aqui que entra uma estratégia que muita gente desconhece. Imagine que você tem prejuízo em uma ação e você leva lucro em outra. Dependendo do tipo de operação e das regras da Receita Federal, você consegue utilizar esse prejuízo para compensar lucros no futuro. Só existe um detalhe: como que você vai descobrir quanto realmente foi o seu prejuízo ou quanto realmente foi seu lucro, se novamente você não saber o seu preço médio? Ficou repetitivo, mas sem o preço médio você simplesmente não consegue fazer essa apuração corretamente e várias outras operações. E agora chegamos no terceiro ponto, que na minha opinião é o mais importante de todos, que é o imposto de renda. Quando chega a época da declaração, a Receita Federal quer saber o quanto custou cada investimento, ou seja, qual era o seu custo de aquisição. E esse custo nada mais é do que o seu preço médio. Se o valor estiver errado, toda a sua declaração pode ficar inconsistente. Então percebe como um simples número acompanha praticamente toda a vida daquele investimento? Então voltando aqui no mapa, porque eu acho que fica muito mais fácil olhando para ele. Percebe que o preço médio é apenas uma caixinha, mas quando essa caixinha conversa com praticamente todo o restante da carteira, ele conversa com o lucro, com a evolução, com a rentabilidade, com a apuração mensal, com as isenções, com o imposto de renda. E isso é justamente o que eu quero ensinar aqui no canal. Porque investir não é apenas escolher uma boa ação. Investir é saber como controlar todo o seu patrimônio. Vamos guardar essa frase aqui: preço médio não serve apenas para responder quanto você pagou em uma ação. Ele serve para mostrar quanto você realmente ganhou, quanto que você realmente perdeu, quanto imposto você precisa pagar e como manter toda a sua carteira organizada. Nos próximos vídeos, eu vou continuar mostrando cada uma dessas partes aqui do mapa. Porque quando você entender tudo isso aqui funcionando junto, você deixa de simplesmente comparar os ativos e você começa realmente a administrar seus investimentos de forma efetiva. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, porque essa é justamente a proposta daqui: ensinar a vocês a organizar seus investimentos de forma simples, prática, sem complicação. E no próximo vídeo nós vamos desbloquear mais uma parte desse mapa, até que você tenha um controle completo dos seus investimentos. Então, tchau.